Olá, amigos! Continua a série As Bem-aventuranças e Suas Virtudes. É uma alegria muito grande estarmos juntos novamente nessa sequência de episódios compactos, mas apresentando a cada semana uma análise, um estudo reflexivo sobre as bem-aventuranças. Você tem acompanhado e hoje o nosso episódio vai ser com a nossa Maruísa Baio, como tem sido, e vamos falar da exortação à justiça. Felizes os perseguidos por causa da justiça. A virtude. Você viu na semana anterior sobre as traduções e hoje falaremos sobre a virtude especificamente. Bem-vinda, Maruísa. Olá, Orson, mais uma vez, sempre uma alegria estar ao seu lado. Olá, você que nos tem acompanhado, muito obrigada pelas palavras de incentivo, de bom ânimo e que mais uma vez Jesus os auxilie. Isso, vamos então ao trabalho para falar desta virtude na sequência dos episódios. Você já sabe que poderá encontrar a série toda na playlist específica no canal da Agenda Espírita Brasil, neste canal que está exibindo a série. Você procura lá, As Bem-aventuranças e Suas Virtudes. Muito bem, Maruísa, aí está então a exortação à justiça. Felizes os perseguidos por causa da justiça. Olha só, Maruísa, a Sim. virtude. Então, só para a gente se situar e para que aqueles que nos acompanham também possam se situar, nós estamos na penúltima bem-aventurança, que é justamente quando Jesus diz: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, por amor à justiça. E nós vamos voltar a mostrar mais uma vez o quadro das bem-aventuranças para destacar que tem duas bem-aventuranças nas quais Jesus promete a mesma coisa, a primeira e a oitava. Na primeira, felizes os pobres de espírito, ou os humildes. E na oitava, que é na qual nós estamos, felizes os perseguidos por causa da justiça. Nessas duas bem-aventuranças, Jesus promete a mesma coisa. Ah lá, na primeira e na oitava, ele promete o reino dos céus. Acho, Olha acho que isso interessante. Acho isso muito curioso, Orson, porque aquele que é perseguido por causa da justiça, ele não é um idealista qualquer, ele deve ser um renovador para o bem comum, mas ele deve ter como característica principal a humildade e todas as outras virtudes trabalhadas nas bem-aventuranças anteriores. Então, os Maruísa, humildes, pode falar. isso me faz lembrar, né, os grandes nomes da história que mudaram o cenário do mundo e que foram perseguidos, foram combatidos, e eles tinham realmente a humildade como característica principal, né? É muito interessante isso. Isso. Como nós estamos falando das bem-aventuranças e suas virtudes, para chegar da primeira até a oitava, o espírito já tem que ter conquistado todas as virtudes trabalhadas por essas bem apresentadas por Jesus. Não somente a humildade, mas a mansidão, a pureza de coração, a confiança, a compaixão, a pacificação, porque nós também destacamos, aqui voltando aqui um pouquinho, a número 2 e a número 7, de novo, tem duas bem-aventuranças onde Jesus exalta a necessidade da paz. Na número 2, ele exalta a doçura, a mansuetude, a gentileza. E na sétima, ele fala dos pacificadores, ou seja, dos artífices da paz, que é construção nossa. E enquanto não conquistarmos isso, a paz, enquanto não começarmos a trabalhar como artesãos da paz, artífices da paz, como é que a gente pode trabalhar para que a justiça divina se estabeleça para todos? Então, uma E o, coisa puxa a outra, não é, Orson? e o mais interessante, você poderá pesquisar aqui nos episódios anteriores Sim, referências específicas para cada uma dessas citadas aí. Nós viemos numa sequência didática ordenada, então você vai ver nos episódios anteriores as traduções e a virtude específica da bem-aventurança.
Isso. E especificamente sobre a número 8, que é na qual nós estamos, no episódio anterior, nós deixamos bem claro que os perseguidos por causa da justiça não é um idealista qualquer. Ele é um renovador, mas que deve ter como característica principal a humildade. E a curiosidade desta bem-aventurança com a primeira é que Jesus promete a mesma coisa, o reino dos céus. Foi a Muito bom. primeira vez que Jesus falou sobre reino dos céus para aqueles que o ouviam. Excelente, Maroísa. Mas, Excelente. mas eles conheciam só um reino, não é, Orson? Era do Império Romano. Então Jesus vem e fala: reino dos céus? Que reino é esse? Então, depois de pesquisar em livros espíritas, autores, estudiosos, escritores, benfeitores espirituais, foi com Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, que ela tem uma coleção também, acho que são 11 livros, todos abordando o Evangelho. Nesse livro, Vivendo com Jesus, Tiago Menor, um dos discípulos, faz a seguinte pergunta para Jesus: Senhor, deslumbro-me com as vossas informações, embora nem sempre as compreenda, porque estão além da minha capacidade de entendimento. O reino dos céus, por exemplo, a que sempre vos referis, é um lugar especial de delícias que se vivenciará depois da morte ou se encontra aqui na terra onde estamos? É uma pergunta pertinente, olha que interessante. E ele mostra uma humildade aí, né? Porque estão Bastante. além da minha capacidade, nem sempre as compreende, mas é muito interessante. Agora, é interessante também ele falar um lugar de delícias. Que delícia seria essa, né? Porque, por enquanto, eu só conheço o reino do Império Romano. Isso. Né? E Tiago Menor, gente, era irmão de Mateus e de Judas Tadeu. E esses três irmãos eram filhos de Zebedeu com Salomé, certo? E Salomé era, desculpa, Zebedeu não, eram filhos de Alfeu e Cleófas. E Cleófas era parente de Maria. Então, havia um laço de parentesco entre eles. Na famosa série The Chosen, o Tiago Menor é chamado de Tiaguinho. E tem outra curiosidade sobre ele, mas eu vou contar depois. Então, vamos ver o que Jesus respondeu para ele. A felicidade independe do que se tem, sendo um estado interior de paz, que as questões de ordem material não conseguem perturbar. Assim é o reino dos céus, que tem início no coração das criaturas, quando optam pelos valores do bem, da justiça, do trabalho, do amor, da solidariedade. A mudança de atitude na vida em relação à harmonia entre todas as coisas e seres, deixa eu continuar aqui, acalma interiormente o indivíduo, que passa a aspirar à compreensão entre todos e pelo espírito de solidariedade que deve existir nos ensinamentos. Essa compreensão proporciona-lhe bem-estar interno, que se exterioriza em forma de júbilo e de saúde, mesmo que surjam doenças nesse percurso. Aqueles que assim procedem, aliás, aquele que assim procede, vivencia, desde então, o reino dos céus no coração. Vejam que é uma série de colocações feitas aí. Volta um pouco à imagem anterior. Olha Isso, só, independe do que se tem de sim. ordem material e que não consegue perturbar. Assim é o reino dos céus, que tem início no coração das criaturas quando optam por aqueles valores. Avança agora, Maroísa, por favor. Acalma interiormente o indivíduo. Olha que coisa bonita isso, acalma interiormente. Acalmar interiormente é uma das maiores necessidades da atualidade, Maruísa, que passa a aspirar a compreensão entre todos e pelo espírito de solidariedade. E isso vai
proporcionar bem-estar interno. Olha que coisa bonita que aí está. É o reino dos céus no coração. Então, como ele perguntou para Jesus, não é um reino de delícias, não fica em algum lugar, ou melhor, fisicamente falando, porque eles ainda conheciam pouco Jesus, estavam há pouco tempo com ele, ainda mais quando ele pronunciou as bem-aventuranças. Então, a dúvida era, afinal de contas, onde fica esse reino dos céus? Né? E aí Jesus, pelas palavras de Amélia Rodrigues, passam essa informação extremamente valiosa, que faz a gente compreender melhor as próprias bem-aventuranças, as duas, nas quais Jesus promete o reino dos céus. Ou seja, ele promete paz interior. Olha que coisa bonita. Essas duas telas aí a gente precisaria ler todo dia, viu, Maruísa? Exatamente. Isso. E ainda tem mais um trechinho. E ele termina explicando para Tiago, dizendo assim: o reino dos céus, desse modo, pode ser considerado o conhecimento da vida e das responsabilidades que são decorrentes, mediante a consciência do dever que deve ser retamente cumprido e das experiências que se adquirem no contato com as várias facetas em que se apresentam. E olha o nome do capítulo, hein? O Reino Feliz. Espírito Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus. Pois é, então Jesus está explicando para Tiago Menor que esse reino dos céus começa dentro de nós, como ele próprio falaria em outra ocasião. Mas Sim. a gente também pode observar, só por esse trechinho, que tem que mexer num monte de coisa dentro da gente, não é, Orson? A transformação moral é muito grande para a gente atingir esse reino dos céus, esse reino feliz dentro da gente primeiro. Olha, quando se apresenta aquele quadro da sequência das bem-aventuranças e as virtudes decorrentes, É, a gente vê a distância que ainda falta para percorrer, né? E é um caminho que deveremos percorrer, porque somos imortais e não dá para ficar parado no tempo, porque o progresso, entre aspas, empurra a gente. empurra a gente. E vejam que o que ela coloca, conhecimento da vida, a responsabilidade decorrente desse saber, o dever cumprido. Então, são realmente atitudes a serem trabalhadas dentro da gente, né? Que coisa E bonita. muito lindo. Mas Simão Pedro, outro discípulo, fez a mesma pergunta para Jesus. Ele perguntou para Jesus: mas, mestre, afinal de contas, esse reino dos céus, ele é constituído do quê? E onde ele fica? Praticamente a mesma pergunta com as mesmas palavras de Tiago Menor. E aí, no outro livro, que se chama Dias Venturosos, a pergunta é praticamente a mesma. E Jesus responde: o reino dos céus é o recanto calmo e silencioso do mundo interior, onde repousam todas as ansiedades. Olha que lindo isso, gente. Que atualidade, né? Que atualidade, Maruísa. Mais claro do que isso, impossível. É, Enquanto se está na Terra, os seus domínios se ampliam pela consciência em tranquilidade, pelo dever retamente cumprido, e domina o coração com bem-estar, envolvendo todo o mundo íntimo em harmonia. em poucas palavras, o Espírito responde aí. Nós temos aí a transcrição do livro, trecho parcial. Veja que coisa Uhum. bonita, né? Recanto calmo e silencioso, consciência em tranquilidade, coração com bem-estar. Nossa, Maruísa, íntimo em harmonia, mundo íntimo em harmonia. O que mais que a gente deseja, hein? É tudo que nós desejamos. E começa com qual virtude? A humildade. Lembra do livro que a gente comentou quando nós falamos sobre a humildade? Do livro Mãos Unidas? Tenta a humildade
sobretudo nos momentos em que nós estamos, pelos quais passamos, momentos constrangedores e difíceis. Tudo É. começa com a humildade, né? Olha, vale até fazer nova pesquisa no Google aí e colocar tenta a humildade, mãos É, unidas. é, Emmanuel. exato. E Jesus terminaria dessa forma a resposta a Simão Pedro. Então, esse reino dos céus proporciona alegria de viver, confiança no futuro, equilíbrio de ação e dá sentido à existência corporal. E mesmo quando advém a morte física do ser, ei-lo que se transfere para a imortalidade. Ou seja, esse reino dos céus vai junto com a gente quando Até porque, desencarnarmos. até porque ele está no coração, Maruísa. Exatamente. É a nossa construção, é uma construção espiritual de valor que a gente não consegue dimensionar. Então, nós destacamos novamente, estamos falando, Jesus está falando sobre bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Nós abordamos bastante essa questão de perseguição por causa da justiça no vídeo anterior, e agora estamos dando uma ênfase maior para a promessa que Jesus faz, que é a mesma promessa da primeira bem-aventurança, o reino dos céus. E precisamos, então, compreender muito bem o que é o reino dos céus. É muito marcante isso, porque, como você destacou agora há pouco, tudo isso começa pela humildade. E a pessoa Sim, que adquire, conquista a humildade, será uma pessoa que se sentirá bem consigo mesmo, diante dos atropelos e tempestades à volta. sim. E, assim, como eu havia comentado com o Orson antes de começarmos, fui buscar nos livros, né, de espíritas, de autores, escritores, benfeitores espirituais, e foi na coleção de Amélia Rodrigues que eu encontrei a melhor definição para o reino dos céus, um estado de paz interior invariável, que aquele que se dedica ao cultivo da humildade até chegar na penúltima bem-aventurança, já terá conquistado esse estado de alma. Muito lindo, não é, Orson? Que maravilha, Maruísa. Então, olha, como a Maruísa disse, estamos na penúltima. Ainda Uhum, teremos os episódios da última. da última. Mas essa definição de reino dos céus, que Jesus detalhou para os discípulos, ele também comentou com as demais pessoas. Mas tem outra curiosidade aqui, Orson, que eu estava quase esquecendo de comentar. A primeira pergunta foi feita por Tiago Menor. A mesma pergunta foi feita por Simão Pedro. Justamente os dois discípulos que ficaram responsáveis pela casa do caminho. Que coisa interessante, hein? E olha, Tiago Menor, ele cuidava mais dos judeus que se tornavam cristãos e ajudavam financeiramente na manutenção da casa do caminho. E do outro lado ficava Simão Pedro acolhendo, recebendo, amparando os doentes, os abandonados, os velhinhos, as crianças. Os doentes, os abandonados, procuravam Simão Pedro. Os judeus cristãos procuravam Tiago Menor. Então, cada um tinha uma tarefa muito específica dentro da casa do caminho. E, curiosamente, foram justamente os dois que fizeram a mesma pergunta em momentos diferentes para Jesus, conforme nos conta Amélia Rodrigues. Achei muito interessante isso também, Orson. Muito bom ter trazido essas considerações, Maruísa. Mas agora vamos premiar aí os nossos Vamos. telespectadores, porque nós vamos criar aqui uma expectativa de um futuro trabalho, mas eu falei para a Maruísa que ela não poderia deixar de entregar aqui. Esse futuro Sim, trabalho será gravado no ano que vem também em episódios como esta, uma série, mas a Maruísa vai dar aqui um passadinho rápido. Põe aí, sim. Maruísa. Muito bem. Essa definição de reino dos céus, Jesus compartilhou com todos
por meio de 7 parábolas, conhecidas como as 7 parábolas do reino ou as 7 parábolas do lago, porque ele contou essas parábolas às margens do grande lago da Galileia, e foi numa pancada só. Ele contou as 7, uma depois da outra. E, como sempre, Jesus não fala e não coloca uma ordem por acaso. As 7 parábolas, semeador, joio do trigo, grão de mostarda, fermento, tesouro escondido, pérola valiosa e parábola da rede. Por que será que elas estão nesta ordem? Quais são as características que elas têm em comum? Já vamos dando um spoiler, se Deus quiser, para o próximo ano. Todas elas falam de alguma coisa que tem que ser colocado dentro. A semente tem que ser colocada dentro do solo. O fermento dentro da massa. O tesouro está escondido dentro de um cofre, de uma arca. A pérola está escondida dentro da ostra. E a rede é lançada dentro do lago, da água. Que coisa, Então, hein, Maruísa? de forma simbólica, Jesus começou a falar sobre o reino dos céus agora para todos. E olha a sequência. As 3 primeiras estão relacionadas a uma semente. A semente tem que ser colocada dentro do solo, ou seja, tem que ser semeada para germinar. E o que é essa semente? Os ensinamentos de Jesus. Então, ele é o semeador divino. E aí, depois tem a do joio do trigo, o grão de mostarda, mas começa o reino dos céus, começa em nós, com alguém semeando os ensinamentos de Jesus no nosso coração. E que vai ter que germinar, né? E que vai ter que germinar, não é só colocar a semente lá dentro. Ela Então, precisa crescer. E para quando, e você. quando é que ela Ah, cresce? Olha, é. Orson, quando é que a semente cresce? Na parábola do semeador. Quando a terra é boa. Onde estavam os corações mais férteis? Na Galileia, a região mais fértil. Olha como tudo se fecha. Aí a gente fala assim, gente, mas é lindo demais. É muito lindo. Depois o fermento, depois que a semente germinou, o que tem que acontecer com ela? Ela tem que crescer para poder alimentar os outros. Assim é o fermento. Põe só um pouquinho de fermento, ele faz o pão crescer para alimentar. Mas isso é tão valioso, o reino dos céus é algo tão valioso dentro de nós, que tanto o tesouro como a pérola são coisas de muito valor. Ela tem uma riqueza muito grande. Então, esse reino dos céus é tão rico que a gente deve valorizar dentro de nós. Mas também não é só guardar para nós, é compartilhar. Porque quando o pescador joga a rede, ele pega peixes de todos os tipos. Então, não há privilégios. O reino dos céus é para todos. Isso está nas 7 parábolas do reino, que eu acho extraordinariamente lindo, Orson. Pois é, você que não está vendo o vídeo, está ouvindo o vídeo, fazer um resumo rápido aqui, as 3 primeiras parábolas, que é o semeador, o joio, o trigo e o grão de mostarda, tem o significado de semear para depois germinar. Depois a parábola do fermento, crescer e alimentar. E as 2 parábolas do tesouro escondido e da pérola valiosa, valorizar o evangelho. E, finalmente, a parábola da rede, significando compartilhamento. As parábolas do reino, vejam. E para perceber isso, para termos essa percepção, somente um estudo continuado dessas parábolas que a gente vai perceber, como disse a Maruída, eu até dei risada quando ela falou, Jesus contou numa pancada só. Ele Sim. foi e contou uma sequência toda, e não é por acaso. Aí entra a sabedoria didática de Jesus, que sabia ensinar, é um mestre por excelência. Que maravilha, viu, Maruíza? E quero deixar aqui aos nossos amigos que esse estudo
será feito o ano que vem, eu e Maruísa, destrinchando aí as 7 parábolas. Se Deus quiser. E com isso, nós terminamos a penúltima das bem-aventuranças. Agradecendo a Deus, não é, Orson, por toda a proteção que tem sido dada para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Pois é, são poucos minutos por semana, mas exige aí a dedicação, a constância, a perseverança e contamos muito com o apoio dos espíritos amigos que nos ajudam nisso. Mas agradecemos também ao telespectador que acompanha, compartilha, divulga e utiliza esse valioso material. Na próxima semana, Maroísa, qual será a última parábola, então? A última parábola é a top dos tops, é justamente sobre aqueles que são perseguidos por causa de Jesus. Isso. Eu falei parábola, mas é a bem-aventurança, né? Bem-aventurado. Bem-aventurados aqueles Isso. que estão perseguidos por Jesus. Na próxima semana, nós teremos mais 2 episódios a serem apresentados, um de traduções e o outro de virtude. Estamos Isso. quase concluindo o trabalho. Deixamos a você o nosso abraço de gratidão para que você possa acompanhar todo esse trabalho. Então, muito obrigado e até lá. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, Orson. Até lá.